Bem-vindos ao B de Barbárie. Vou falar com vocês sobre A Tempestade de Shakespeare e Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Bom, eu acho que, a princípio, quem não leu, né, o Caliban deve perguntar o que raios Shakespeare e Silvia Federici estão fazendo juntos nesse vídeo. Bom, eu sempre soube que Tempestade do Shakespeare era uma peça muito importante, porque ela deu nome a muitas coisas que vieram depois dela, como, por exemplo, Admirável Mundo Novo do Huxley. Mas também deu nome ao Caliban e a Bruxa. Esses dois personagens, o Caliban e a Bruxa, que a bruxa é Sycorax, são personagens da peça Tempestade. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, me deu vontade de descobrir essa peça que há muito tempo eu já queria ler. E eu fiz essa leitura coletiva com o Luca, do Realité. Vou deixar o canal dele em algum lugar aqui, ou no box, ou nos cards. Bom, qual é a questão? Na peça do Shakespeare, a gente tem a história de um homem, o Próspero, que fazia parte de uma nobreza na Itália e que perde seu posto e vai morar nessa ilha com a filha dele. É muito importante essa ambientação na ilha, porque é essa separação de um estado muito presente, ainda que algumas hierarquias se façam reproduzidas pelas pessoas que estão ali, que permite o jogo que vai acontecer. Então a gente tem o Próspero e a filha Miranda, a gente tem o Ariel, que é um ser meio místico, e a gente tem Caliban e Sycorax, que eram os antigos moradores dessa ilha. A Sycorax morre e a gente só entra em contato com ela pelas histórias e pelos diálogos que existem entre o Caliban e o Próspero acaba, então, por escravizar o Caliban. Essa ideia de repressão do feminino e escravização do homem livre, do homem progressista, do homem rebelde, que vai, então, inspirar o nome do livro da Silvia Federici, né, Caliban e a Bruxa. Esse vídeo aqui, de forma nenhuma, pretende abordar todos os pontos que a Silvia Federici traz nesse livro, porque seria completamente impossível. Eu vou recomendar muito para vocês assistirem, ouvirem, né, na verdade, o podcast Grifa. As meninas, né, são duas Isadoras. São duas Isadoras. Elas fazem o quê? Elas fazem um episódio pré-leitura e um episódio pós-leitura, né? Assistam os dois, são incríveis, né? Acho que a gente tem que entender que não ficção não tem spoiler, enfim. O que a Silvia Federici vai fazer aqui é uma análise histórica, filosófica, sociológica de como se deu, então, o início da divisão sexual do trabalho e da compreensão dos sexos como a gente tem hoje, focando principalmente naquele momento da transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o que ela vai trazer pra gente? Ela vai mostrar pra gente um pouquinho o final de uma época medieval e ela vai mostrar pra gente que durante essa idade que a gente vê tanto como a Idade das Trevas, da falta de conhecimento, ela não era tão sem conhecimento assim. E ela não era tão opressora quanto a gente consegue ver, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, mas é porque os gays sempre foram... Será que sempre foram? A argumentação da Silvia Federici, por exemplo, é que a reprodução, né, a necessidade de reprodução para que se tivesse mão de obra no mundo capitalista é o que faz com que os gays sejam repreendidos. Porque, claramente, o sexo homossexual não traz filhos. E, nesse sentido, ele não é benéfico para o próprio Estado. A própria divisão sexual do trabalho. Quando a gente vê, por exemplo, filmes medievais, jogos de videogame, a gente sabe que existiam mulheres taberneiras, por exemplo. E em que momento essas mulheres perderam o direito de ocupar esses espaços? Tanto de profissão quanto o espaço do bar, por exemplo, que é um espaço que hoje a gente vê como essencialmente masculino. Na transição para o capitalismo, quando a gente tem a necessidade de uma mudança de pensamento, e esse pensamento se dá tanto nas esferas práticas, empíricas, quanto se dá no pensamento filosófico, né? Então, eu acho que dá para dividir esse livro, assim, né, em algumas partes. O capítulo 1 e 2, a Silvia Federici, ela trata muito dessa questão da transição, e ela vai falar pra gente sobre quais foram as mudanças, tanto de políticas que foram implementadas, quanto no pensamento, e que fizeram parte de uma construção do gênero como a gente vê hoje. No terceiro capítulo, é um capítulo em que ela vai tratar muito da figura do Caliban e ela vai tentar explicar pra gente como a gente substituiu a ideia de que a pessoa é feita de um corpo e de uma alma e que ela é uma pessoa em essência para
a possibilidade de ela ser principalmente uma ferramenta. E essa ferramenta, então, acaba por ser algo que se quebra, se morre. A gente não precisa lamentar, né? O trabalhador acaba se tornando quase como uma chave inglesa. Se a chave inglesa quebra, eu jogo fora e pego o outro. E é assim que a gente vê que o patronato trata os funcionários, o proletariado, desde o início do capitalismo, né? Então ela vai tratar dessa mudança de chave de pensamento, principalmente no terceiro capítulo. Eu acho que é um dos capítulos, é o capítulo mais curto, com certeza, e um dos mais densos do livro, pelo menos foi assim pra mim, né? A Silvia Federici, ela vai desafiar diversas argumentações, né? Principalmente marxista, Foucaultiana e engeliana, né? Do Engels e não do Hegel, só pra ter certeza de que a minha pronúncia não ficou confusa. E assim, por mais que ela desafie todas essas questões, eu li o livro sem conhecer esses pensadores antes, né? Eu já li o Manifesto do Partido Comunista, já li Microfísica do Poder do Foucault, e do Marx eu não li nada diretamente. Mas assim, eu não utilizei nenhum conhecimento desse anterior de leitura para isso aqui. Por quê? Porque a Silvia Federici, ela expõe as teorias que ela vai criticar. Então, se ela não te explica, ela pelo menos dá um nome. E aí você consegue buscar essa teoria para poder entender o contraponto que ela faz. E o que ela faz principalmente no caso de Marx e Engels, é preencher lacunas que o pensamento deles não conseguiu abarcar porque pensou pouco na questão do feminino. Ainda que o Engels tenha um pouquinho mais, né, naquele livro do Estado, da Igreja e da propriedade privada, ele fala um pouquinho mais desse tipo de luta, mas ainda assim a Silvia Federici consegue preencher esses espaços até por uma questão histórica, né, de ter vindo depois e ter informações e ter números dos quais eles não tinham acesso. Agora o Foucault, ela contrapõe praticamente, assim, de forma frontal, a visão do Foucault de uma história que não vê o gênero, e ela começa a pontuar em que momentos essa análise do Foucault pode ser falha em diversos momentos do livro. Nesse terceiro capítulo, a Silvia Federici vai apresentar muitas concepções de mundo pra gente de outros filósofos. Então ela vai trazer Hobbes, ela vai trazer Weber, ela vai trazer Descartes, e aqui ela vai fazer a gente estudar pra caralho, assim. Eu tive que pesquisar bastante coisa pra compreender, mas eu não acho que é impossível. Inclusive, muita gente falou comigo durante a minha leitura desse livro e falou assim: eu comecei a ler, achei muito difícil e desisti. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu achei as introduções iniciais do livro muito mais difíceis que o livro em si. Porque as introduções iniciais são carregadas de conceitos teóricos que eu não tinha, por exemplo, que eu fiquei pesquisando que nem uma louca. Depois disso, a Silvia acaba voltando e ela vai te explicando, ela vai te dando as informações que ela precisa que você tenha. Então acaba sendo bem mais didático do que o início. O quarto capítulo desse livro vai tratar especificamente da queima às bruxas, né? Da caça às bruxas, que é um assunto que para a Silvia Federici é importantíssimo. Eu acho realmente muito importante, mas eu acho que a Silvia Federici, ela propõe uma divisão de texto que enfraquece um pouco esse tema no próprio livro. No sentido de que, em vários outros momentos, ela menciona brevemente a questão da caça às bruxas como importante para aquele momento histórico, e ela diz, vamos falar disso mais pra frente, vamos falar disso mais pra frente. E o livro dela é composto assim, é um livro que tem 5 divisões internas, e essas divisões têm capítulos dentro. Cada capítulo funciona como um artigo, eles podem ser lidos individualmente, ainda que isso exija de você mais conhecimento prévio, né? Ler ele de uma toada te dá uma linha do tempo, mesmo ela não escrevendo de forma tão cronológica, mas sim mais temática, você consegue acompanhar o que está sendo dito. Quando ela chega no quarto capítulo, ela precisa retomar sempre muitas informações que ela já trouxe antes. Então são capítulos um pouco repetitivos com relação ao livro e um pouco repetitivos entre si, porque todos se pretendem individuais, né, autônomos dentro da obra. E acaba que a informação que você tira do capítulo é tão pouca com relação ao que você já tirou antes, que eu acho que ele acaba sendo realmente um capítulo enfraquecido. E o quinto capítulo é um capítulo em que a Silvia Federici fala um pouco da colonização, e aí ela vai explorar de novo essa figura do Caliban e do Próspero, da relação entre os dois mundos. E eu também acho que é um capítulo que tem menos informações, eu acho que ela coloca por último até, porque é um capítulo que foge um pouco da narrativa que ela vem trazendo, principalmente do gênero feminino. É quase que um adendo, né, à história, querendo dizer assim, claro que não foram só as mulheres que sofreram com isso,
temos esses casos, principalmente dos colonizados, e é assim que acontece. E eu acho que é importante para Silvia fazer esse adendo, porque ela conta logo no começo que ela teve a ideia de escrever essa tese, né? Esse livro, ele era uma tese que ela reorganizou para ser um livro vendido, né? Para ser acessível para um público menos acadêmico. E quando ela tenta explicar como surgiu a ideia dessa tese, ela fala que ela estava fazendo um trabalho de uma militância, né, uma tarefa na Nigéria, e aí ela percebeu que mesmo nos momentos mais contemporâneos, mais atuais, quando a gente precisa de uma mudança de governo, uma mudança, mesmo que não seja de sistema, existe uma necessidade de uma acumulação primitiva de ser feita, né? O livro tem um subtítulo que é Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. E essa acumulação primitiva, ela tá em constante reciclagem, digamos assim. E foi essa percepção que deu a ideia dela escrever esse livro. É caro para ela colocar de alguma forma a importância das colônias dentro desse pensamento, mas ela não se aprofunda. E ela mesma disse que não se aprofundaria nisso lá no começo, né? Acabo não achando um problema tão grande dentro do livro. E assim, gente, quando eu digo um problema tão grande, é um livro sensacional, é um livro incrível, do qual eu tenho adendos a fazer e que eu acho importante que a gente faça. A gente não pode continuar criando mitos, a gente não pode dizer que todas as pensadoras feministas são incríveis e maravilhosas, até porque elas se contrapõem. Então não faz nem sentido que eu diga que uma é incrível e a outra é incrível e que elas estão completamente certas se as opiniões delas divergem, né? Eu preciso ter uma opinião ali, eu preciso saber tanto de opinião, no sentido do que eu acredito com relação ao que elas dizem e com relação ao método de pesquisa e o método de apresentar essas ideias. Eu acho, por exemplo, que a Silvia Federici às vezes esbarra em teleologismos que são meio complicados. Então, a gente sabe que a ideia dos opressores, a ideia das pessoas no poder é sempre conseguir alguma vantagem em cima da gente, mas dizer diretamente que alguém fez isso para conseguir esse fim, sem algumas provas, é impossível. E em alguns momentos a Silvia faz essa relação, ela não diz que pode ter sido ou muito possivelmente, ela diz que foi feito dessa forma, e eu não acho que ela traz dados o suficiente para ter essa conclusão. Mas eu acho que se a gente tem uma leitura crítica da obra da Silvia Federici, é possível extrair muita coisa sem ficar refém desses pequenos gaps, dessas pequenas lacunas que tem na obra dela. E assim, se ela diz que Marx tem lacunas na obra dele, que é um grande pensador, imagina, sabe, tipo a Silvia, que é tão atual, que ainda nem foi tão lida, né, nem de longe tão lida ou tão repercutida quanto Marx. Claro que isso porque ela é mulher também, mas tem uma questão de ser mais recente, de ter um pensamento dentro de um núcleo dentro da esquerda, né, o que vai fazendo que o público seja ainda menor. Mas é claro, né, tipo, que vai ter algum gap, que vai ter algum lugar em que a gente possa criticar, que a gente possa preencher de alguma forma ou de outra. Mas é um livro belíssimo, é um livro que traz uma tradução de um coletivo chamado Sycorax, né? O coletivo se nomeou por causa do livro, que se nomeou por causa da peça do Shakespeare. Em vários momentos aqui, a Silvia Federici vai mencionar essa peça do Shakespeare, então eu acho bem interessante que vocês leiam também. A minha edição é uma edição da LPM Pocket, você encontra em sebos, você encontra em qualquer lugar, assim, livros do Shakespeare são super de fácil acesso. Não venham com essa de, é um livro difícil, não é difícil ler Shakespeare. O Shakespeare escrevia pro povo, sabe? É super divertido, super novelão. Então, e assim, eu vou ser sincera, eu li muito a peça do Shakespeare. Essa tá de longe como uma das que eu não gosto tanto. Eu acho que eu gostei mais dela por entender as referências do Caliban e a Bruxa do que pela peça em si. Eu achei uma peça um pouquinho sem graça, mas ela é colocada o tempo todo no livro da Silvia como uma peça que representa muito bem esse momento histórico, e talvez daí venha a importância dela, né? E aí a gente, anos depois, não consegue entender tanto a importância dela sem uma referência histórica. Eu saí daqui querendo ler o livro do Engels, eu cheguei a comprar ele, querendo ler o Decameron para entender a questão de como eram as políticas sexuais, a visão sexual da época. E é um livro para o qual eu sempre tenho que voltar. Eu tenho certeza que eu não extraí tudo que eu podia desse livro. Tenho certeza que talvez daqui a 2 anos, né, vamos supor aqui, eu leia ele e eu fale, caramba, como eu não enxerguei essas coisas. E é completamente normal, né? Principalmente em livros de não ficção, essa volta, né? Esse retorno ao livro é sempre muito importante, até porque a gente digere e aplica em muitas questões, né? Aqui a Silvia também introduz um pouco o assunto da reprodução
né? Como existem políticas de opressão que vão ser direcionadas à reprodução, né? Para que a mulher seja, então, a primeira ferramenta que produz mão de obra, porque o trabalhador vem da mulher. Mas ela vai explorar mais isso em O Ponto Zero da Revolução, que é um livro que eu tô louca pra ler. Boitempo também, né? Esses livros aqui, esse e O Ponto Zero, são da editora Elefante, mas a Boitempo publicou Mulheres e a Caça às Bruxas, que me parece uma pequena atualização desse aqui, né? Tem artigos que complementam coisas que a Silvia disse, então talvez ao fazer essa leitura, até os próprios pontos que eu encontrei lacunas sejam preenchidos aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer aqui. Eu realmente não pretendia falar muito da Tempestade, porque, como eu disse, a impressão que eu tenho dele é que ele teve muito mais importância pra mim com relação ao livro da Silvia do que individualmente, por isso que eu não vou fazer um vídeo só dele. Esse livro também, eu esqueci de dizer isso, ele vai ser importante para algumas obras por causa do Ariel, que é esse ser, né, fantástico, mitológico, que vai, por exemplo, dar nome ao livro da Sylvia Plath, Ariel, né? Então, vale a pena ler, porque esse livro traz muitas e muitas referências posteriores. Eu, inclusive, tô louca pra fazer uma releitura do Admirável Mundo Novo e entender as relações que são feitas entre um e outro. Eu sei que Admirável Mundo Novo também traz uma questão da ilha e que isso pode ser colocado como um tropo interessante. Mas eu vou parar de falar, porque esse vídeo tá ficando longo e eu tô vendo que não vai ter quase nenhum corte. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comentem aqui embaixo, porque eu sempre fico meio receosa de trazer não ficção pra vocês. Eu não sei o quanto vocês realmente gostam disso, até porque é o que eu falei, eu não tenho como explorar muito mais do que isso no livro, é preciso ler. Se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto, se vocês gostaram, pra mais conteúdos desse tipo. Deem aquela avaliação no vídeo que ajuda muito aqui no canal. Um beijo e até a próxima.